Ademais, ou seja, além do mais, Philippe Melanchthon, sucessor de Lutero à frente do luteranismo, foi o primeiro arminiano antes de Armínio. Eu trouxe até aqui umas anotações. Eu disse para vocês que houve arminianos antes de Armínio, né? Deixa eu citar só alguns aqui. Esse, na verdade, não era arminiano, mas era semi-pelagiano. Que dos 5 pontos do arminianismo, ele só se equivoca em relação ao primeiro. Balthasar Hubmaier, de 1485 a 1528, esse homem viveu sobre a terra. Ele era anabatista, né, e foi perseguido por Zwinglius, lá na Suíça. Ele era semi-pelagiano, ele morreu em 1528, ele é do iniciozinho da Reforma. Philippe Melanchthon, primeiro 100% arminiano. Na Dinamarca, Niels Hemmingsen, ele é o pai da Reforma Protestante da Dinamarca. E ele era 100% arminiano antes de Armínio. Inclusive, ele é citado por Armínio em suas obras. Armínio disse que aprendeu muito da compreensão que ele tinha lendo Hemmingsen. Na Inglaterra, e Hemmingsen, não por acaso, foi aluno de Melanchthon, quando ele estudou teologia na Alemanha. Na Inglaterra, a Inglaterra tem uma penca deles. Alguns, inclusive, importantíssimos do protestantismo inglês. Thomas Cranmer, né? Que ele começa um calvinista moderado, né? Discordando só da expiação limitada, mas ele termina 100% arminiano, inclusive escreve uma obra importantíssima, não anotei aqui o nome dela, em que ele expõe 100% do seu arminianismo. Ele defendeu o arminianismo 70 anos antes de Armínio. Richard Hooker, que é o pai do conservadorismo inglês, ele foi quem influenciou aquele Edmund Burke, que é o pai do conservadorismo moderno, conservadorismo inclusive político, essa coisa toda, o Edmund Burke, né? Que combateu, foi contra a Revolução Francesa e apoiou a Revolução, a independência dos Estados Unidos. Ele foi um político inglês que era influenciado por Richard Hooker. Richard Hooker era 100% arminiano. Ele não é o pai da chamada Via Média no anglicanismo, né? Depois de Hooker morrer, alguns anglicanos criaram a Via Média e tentavam apoiá-la em Hooker, de maneira que Hooker ficou conhecido como o criador da Via Média, mas ele nunca criou Via Média nenhuma. Ele era um protestante que era tanto contra o catolicismo como contra o que ele chamava de extremistas dentro do protestantismo, que eram os puritanos ingleses. Richard Hooker. E ele foi o 100% arminiano. Peter Barrow foi um huguenote, ordenado pastor, ministro do Evangelho por João Calvino, mas que abandonou o calvinismo e começou a pregar o arminianismo uns 50 anos antes de Armínio. John Overall, Lancelot Andrewes, Thomas Dove, grande pregador, que era um dos pregadores mais amados pela rainha Elizabeth no século XVI. Richard Thompson, que inclusive quando soube que Armínio estava sendo perseguido na Holanda, ele foi até a Holanda para defender Armínio, que estava ensinando coisas que ele, muito antes de Armínio, já ensinava. John Spencer, Sir Edwin Sandys, um político inglês que também era muito envolvido com a igreja e que foi amigo do Hugo Grotius, o pai do direito internacional e que era seguidor de Armínio. O Hugo Grotius, na Holanda, né? John Smith e Thomas Helves, que foram os fundadores da igreja batista. Eles eram calvinistas, que entraram em contato com os menonitas, que eram semi-pelagianos. Então, um deles, John Smith, se tornou semi-pelagiano e o seu colega, Tom Helves, se tornou arminiano. E eles fundaram a igreja batista no século XVII, lá na Inglaterra. Os batistas hoje se dividem basicamente em batistas particulares e batistas gerais. Batistas gerais são arminianos, batistas particulares são calvinistas. Se bem que você tem na Convenção Batista do Sul dos Estados Unidos, que é a maior denominação evangélica dos Estados Unidos, um caso bem subgêneres. Eles, nos 4 primeiros pontos, eles são arminianos, mas no último ponto eles são calvinistas. Eles creem que Jesus morreu por todos, eles creem que a graça no início pode ser resistida, eles creem uma série de coisas, mas uma vez salvo, salvo para sempre. Eles creem que se você um dia aceitou Jesus mesmo,
aí você não perde mais a salvação. Só no quinto ponto eles são calvinistas, né? São os batistas do sul dos Estados Unidos. Joe Playfair, numa obra de 1608, inclusive ele expõe todo o seu arminianismo, mas antes disso, ainda no final do século XVI, ele já ensinava o arminianismo. Samuel Hasnett, que pregava o arminianismo desde 1589 na Inglaterra, nos púlpitos da Inglaterra. E nós temos depois deles, aí já na época que o arminianismo já existia, entre os puritanos, pelo menos 4 ou 5 deles que eram arminianos, entre eles John Godwin, porque a gente pensa que todos os puritanos eram calvinistas. A maioria esmagadora era, mas havia puritanos arminianos, ok? Na Holanda, Johannes Anastasius Velanus, de 1520 a 1570 ele viveu. Ele, inclusive, depois da controvérsia arminiana no século XVII, teve o seu nome apagado da história da Igreja Reformada Holandesa, quando ele foi um dos pais da Reforma na Holanda. Mas em 1912, a Igreja Reformada Holandesa pede perdão pelo que fez com ele, porque tiraram ele do nome da história da Igreja Reformada Holandesa só porque ele era arminiano, antes de Armínio. E depois, inclusive, fizeram em 1994 uma estátua na frente da Igreja Reformada lá na Holanda, em homenagem a Velanus, como que pedindo perdão a ele, como meia-culpa por ter apagado ele da história da Reforma Holandesa só porque ele tinha sido arminiano antes de Armínio. Dick Volgertson Conhart também. E na Frísia, que depois se tornou parte da Holanda, Gelius Snecanus, que Theodore Beza, seguidor de Calvino, não quis combater o arminianismo dele só porque ele era o patriarca da Reforma na Frísia. E na própria Genebra de Calvino teve gente lá que tentou ensinar o arminianismo, mas Calvino botou todo mundo para fora lá. Enfim, isso tudo no século XVI, tá? Iniciozinho do século XVII, mas principalmente século XVI.